Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Você que nos assiste e nos acompanha aí pela internet, assim seja também. Seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jefté. Abra sua Bíblia, vamos ler o texto da palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 26 até o número 29. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Oremos. Fale com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Conforme acabamos de ler há instantes atrás, quando o profeta Jeremias, usado por ti poderosamente, um daqueles que não era nada para o mundo, o qual o Senhor escolheu, e ainda hoje ele nos fala, porque o Senhor escolheu aquele homem para falar ao mundo a tua palavra. E o profeta Jeremias nos traz essa palavra da boca do Senhor, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta misericórdia, obrigado por esse dia, obrigado por renovar em nós o desejo de aprender da tua palavra, o desejo de estar na tua casa, reunidos entre irmãos, a família do Senhor aqui se reúne. E a nossa oração é de gratidão, mas é de súplica, para que prevaleça em nós, hoje e sempre, o teu Espírito Santo. Para que tudo o que viermos aqui, ó Deus, trazer à memória, relembrar ou aprender, prevaleça em nós. A palavra nos fala também, os profetas falaram isso, que em nossos corações a tua palavra está escrita. Pai, em nome de Jesus, que essa escrita não fique apenas guardada em nossos corações, mas que ela seja falada por nós, a este mundo, às pessoas que nos cercam. Usa cada um de nós, ó Pai, teus servos, teus filhos, no nome de Jesus, para que essa palavra escrita em nós seja manifesta ao mundo, assim como o Senhor usou também Jeremias. Usa-nos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos falar então desse homem, o oitavo juiz do povo de Deus. Depois que o povo sai ali do Egito, esse povo começa a sua caminhada de conquista de terras, fazem as divisões das terras entre as tribos, começam
se torna realmente, literalmente um povo, porque se torna uma nação. Para se ser uma nação, precisa-se ter um território, precisa-se ter um povo. E nós que entendemos de Deus, entendemos que precisa-se ter um Deus. E o povo de Deus agora tem terra, tem o seu território, todo o povo reunido, e o Deus de Israel à frente de todas as coisas. Porém, todavia, entretanto, quem já leu o livro de Juízes vai perceber que esses irmãos do passado, assim como nós hoje no presente, muito erraram, muito pecaram. E vamos aprender com esse juiz aqui sobre a vida dele. Um homem que foi chamado por Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus para vencer uma batalha, venceu essa batalha, mas ele era homem como nós. É isso que nós estamos estudando, né? Os personagens da Bíblia, pessoas como nós. Amém? O texto de referência, irmãos, o texto básico está lá em Juízes, capítulo 11, e vai se estender um pouquinho até o capítulo 12. Eu não vou ler porque é extenso, mas os irmãos podem abrir suas Bíblias, deixarem aí, e podem ir lendo também, ou já leram, imagino eu. Vai falar sobre como Jefté, como Deus usou Jefté para liderar um exército e combater aquela guerra contra os amonitas. E foi vitorioso. Jefté, é bom entender que esse nome significa, entre vários significados, ele abre. Aquele que Deus usa para libertar. Amém? E o autor vai nos dizer aí no início da introdução, para que nós pudéssemos estarmos fazendo uma lista sobre os heróis. E aí eu pergunto para você, pense aí sobre um super-herói. O nosso herói, o nosso super-herói é Jesus Cristo. Sempre vencendo, né? Muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o nosso herói. Mas quando crianças, eu já falei isso aqui também, a gente via os super-heróis da televisão. Eu sempre gostava daquele que tem um nome até, um nome assim, forte. O meu super-herói, dentre vários que tinha quando eu era criança, dentre Homem-Aranha, dentre Batman e tantos outros, eu sempre gostava daquele que era mais forte, que era o super-homem. Mas hoje a gente já crescido, se você for fazer uma análise desses super-heróis aí inventados, né? Realmente o super-homem, aparentemente, é o melhor super-herói. O super-homem, quem conhece a história do super-homem, ele surge na onde? Em uma família, pai e mãe. Ele se torna um jovem, vai trabalhar. E é um homem trabalhador. É um homem que gosta das coisas corretas. E ele é um super-herói. Defende todas as boas causas. Esse é o super-homem. E se perguntar para você, então, aponte aí uma pessoa que você considera muito, que você colocaria numa galeria de herói, de mentor. Está escrito aí na sua revistinha. Jamais nós colocaríamos nessa galeria uma pessoa como Jefté. Uma pessoa como a Raabe. Para quem não sabe, ou para quem não lembra,
Quem foi Raabe? Raabe era uma prostituta que acolheu os espias e nisso Deus poupou a vida dela quando o povo de Deus ataca aquela cidade. Raabe está na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Jefté, filho de uma prostituta, nós vamos ver no decorrer da lição aqui, o quanto esse homem, essa criança, esse jovem, esse homem, teve uma vida conturbada. Mas esse homem também está na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11. Ora, irmãos, e eu fiz questão de ler lá o texto de 1 Coríntios por isso. O que Deus fez com essas pessoas, Deus continua fazendo com aqueles os quais Ele chamou. Deus faz comigo e contigo a mesma coisa. Qual? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu não sei se John Biden, o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, ainda, eu não sei. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não sei que Deus aquele homem serve. Eu não sei se ele tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas se porventura esse homem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, uma coisa eu sei. Uma criança de 15 anos de idade que tem Jesus como Senhor e Salvador é muito mais sábia, muito mais sábia que John Biden. E sabe que muitas coisas que John Biden não sabe. Se porventura John Biden não serve a esse Deus. Ah, mas por quê? Porque uma criança que tem Jesus no seu coração foi uma das escolhidas por Deus. Então, amados, por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que Deus quer usá-la na sua obra. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o começo da vida desse homem chamado Jefté. Primeiro tópico aí, o capítulo 11, de 1 até o 3, vai nos mostrar que ele começou uma vida complicada. E eu gosto de dar ênfase assim, porque às vezes nós estamos aqui estudando e a mente dispersa, né? Então fique focado, irmãos. Quando nós estamos na igreja, nós estamos falando das coisas de Deus e nós estamos falando do povo de Deus. Não importa se esse povo estava na velha lei. Era o povo de Deus, era a igreja do tempo presente da época. Nós estamos falando disso. Logo, pois, nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nossos irmãos do passado. Nós não estamos falando aqui de pessoas, por mais que Jefté teve essa vida, mas ele nasceu numa família que servia a Deus. Ele nasceu numa nação temente a Deus. Ele nasceu no meio de um povo que servia ao Deus vivo de Israel, apesar de todos os seus pecados. Ou seja, por mais complicada que foi a vida dele, é bom deixar isso claro. O pai dele, Gileade, pega então o seu filho Jefté e traz para criar junto com a madrasta. E obviamente ele teve outros filhos. Resolveu criar Jefté com a sua esposa, com os seus outros filhos. Nós vamos ler aí no texto e ver que, imagina, né? Houve conflitos, os irmãos de Jefté não o respeitavam, o desprezavam. A própria mãe, obviamente, imagina, isso é coisa de mãe, né? Sempre preferindo os próprios filhos.
O relacionamento certamente não era bom com a madrasta. E aí entra o papel do pai. O pai que errou, o pai que pecou lá no passado. E agora o pai, aparentemente, aqui o texto não fala claramente, mas aparentemente se vê um pai ainda pecando, sendo omisso na criação desses filhos e desse filho. Gileade se tornou omisso no seu lar, não se importou muito com o tratamento dispensado a Jefté, e ele, como líder do lar, devia ter chamado a atenção da sua esposa e de seus filhos pela maneira que tratavam Jefté. Principalmente naquela época, irmão, onde, sinceramente, o sistema era patriarcal mesmo, né? Enquanto o homem era vivo ali, mesmo sendo pai, o avô, o bisavô, o tataravô, estava nele ali o cajado da condução, da fé, da família, dos bons modos. É isso? Esse rapaz, então, Jefté, estava vivendo isso. Mas a situação era caótica e o culpado era o pai, não era ele. São as consequências da vida, não é, irmãos? Por isso que Deus deixa isso escrito. Para nós nos atentarmos. Olha as consequências. Verdade? Nossa, mas Gileade, Davi, você acabou de dizer que conhecia Deus, que não sei o quê, que andava, que ia na igreja, que ia lá na congregação, que sacrificava. Sim, mas ele pecou. Ele errou, ele deslizou, ele falhou e coabitou com uma prostituta. E veio a existência Jefté, que vem, coitado, colher aí as mazelas. Porém, eu quero que os irmãos leiam lá, Salmo 139, versículo 16. Olha que maravilha. Salmo 139, versículo 16. Eu vou ler. Irmãos nos acompanham pela internet, ouçam, tá bom? Olha só, Salmo 139, versículo 16. O que diz lá? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O autor coloca aí. E aí eu pergunto para você e para mim. Nós pedimos para nascer? Jefté pediu para nascer? Jefté pediu essa vida para ele? Você pediu essa vida que você tem para alguém? Mas os seus dias estão escritos e contados, cada um por aquele que é o Criador e que permitiu vir à existência aquele espermatozoide que estava lá no meio de milhares e que fecundou aquele óvulo e que trouxe à existência. Deus. Então, meu irmão, Jefté, eu, você e nós somos frutos da bondade, da misericórdia, da permissão e do objetivo de Deus para este mundo aí fora. Pense nisso. Jefté não pediu para nascer, mas sofreu consequências tristes. O pai se omite. Olha só, os irmãos disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Está no versículo 2. Jefté, então, fugiu de casa. Jefté, então, foi expulso de casa por um pecado que nem sequer cometeu. Você já pensou nós pegarmos o irmão aqui da igreja, expulsar ele da igreja, sem ele ter cometido um pecado? Excomungar ele da igreja, sem ele ter cometido o pecado o qual está sendo acusado? Fizeram isso com Jefté. Os anciões não fizeram nada. Os anciões da tribo. É quem via e julgava as coisas corretas. E deveria ter chamado Gileade, vem cá, você está errado. É teu filho. Tem direito à herança.
em porção dobrada. Além do pai, a própria igreja pecou. Porque a igreja era os anciãos. Esse é o nosso irmão Jefté, que teve que fugir de casa e vai embora. E vai morar num lugar chamado Tob. E acaba que se envolve com pessoas não muito convenientes pela sociedade. E se torna um líder ali no meio deles. Né? Um homem que não soube disciplinar seu lar, não soube reunir a família, não soube pedir perdão, não soube ensinar a respeito mútuo, sobre o respeito mútuo, não soube ensinar o amor entre os irmãos. Um homem que parecia, isso tudo pelo jeito, né, irmãos, que não cultuava a Deus em casa, que era prática notória e plausível e exigente de todo pai de família, fazer o seu culto doméstico. Parece que Gileade não fazia nada disso, como o povo de Israel. Gileade e todos foram instruídos, e nós também somos. Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, vai dizer: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, inculcarás nos teus filhos, delas falará, assentando em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. O porém é que eu e você e nós pensamos que isso aqui é para criança. Esse é que é o porém. Todos nós lemos esse versículo aqui, esse mandamento de Deus, pensando que é para a criança. Mas é bem claro aqui, durante toda a vida, principalmente nós os pais, né? Está no nosso coração a lei escrita, não está? Então, fala para o filho, enquanto você está em casa com ele, viajando com ele, deitando na hora de dormir, chame para orar, na hora de levantar, agradece a Deus, enfim. Educar os nossos filhos, nossos netos, a nossa geração, todos os dias. Amém? Não seja você um pai ou uma mãe omissa. Está no teu coração, meu irmão, está nos nossos corações, meus irmãos, a lei do Senhor. Está nos corações dos jovens? Está. Está no das crianças? Está sendo escrito. Mas cabe a nós, os maduros na fé, sempre trazer isso à memória. Então Gileade fugiu, um fugitivo convocado para liderar seu povo. Olha só. Aí, o cara foge, se junta com uma turma da pesada, sem herança, sem família, sem igreja para participar, sem respeito pela sociedade. E agora mais uma coisa, acusado e condenado a todo instante, a todo momento. Virou um, sei lá o quê. Imagina as críticas que esse rapaz sofria, pelas pessoas principalmente, né? Nós, os mais velhos. Principalmente nós, os mais velhos. Principalmente nós, os pais. E o autor nos lembra aqui que muitas atitudes de nós, os pais, para com os nossos filhos, às vezes, têm afastado os nossos filhos de nós, da comunhão no lar e da igreja. Isso é fato. E aí eu faço aquela pergunta que eu sempre faço aqui, né? Também, né? Nós precisamos ensinar os nossos jovens a se tornarem pais. Isso é uma demanda da igreja. Muitos de nós casamos, constituímos famílias, os nossos filhos chegam e vão aprender a ser pai e mãe, criando um filho. Nós precisamos ensinar, né? E essas atitudes, às vezes inconvenientes, afastam os nossos filhos do lar. O rei Davi, quando fugia de Saul,
Os irmãos conhecem a história, Saul queria matar Davi antes de ser rei, né? Obviamente. Ele foge, e aí Davi, ele é abraçado por homens complicados. Por homens que era a escória da sociedade. E ao invés de Davi ser desprezado, ele acaba se fortalecendo mais, se tornando o líder que ele foi chamado para ser líder. Jefté se torna um líder de grupo. A fama dele se espalha. As críticas que ele recebia começou a ser mudada. De criticado, de repente, ele começou a ser, de repente, até elogiado. Porque como que ele conseguia liderar esse tipo de gente, e esse tipo de gente submetia a ele? Os irmãos sabem que por mais que seja déspota, um rei, mas se ele é líder daquele povo, há uma submissão, há uma ordem. E até então o povo de Deus aqui não tinha nenhum rei, não tinha nenhum líder que os conduzia. Era o próprio Deus, né? Enfim, irmãos. Porém, quem é que foi lá atrás de Jefté? Foram os anciãos de Gileade. Passou algum tempo, pelejaram os filhos de Amon, versículo 4, capítulo 11 de Juízes, contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aí você vai lendo o texto assim, irmãos. Por isso que a gente tem que orar bastante, pedir para Deus nos dar compreensão, e você faz um pouquinho de exegese. Com todo respeito aos irmãos mais velhos aí, que eu também já estou aí, né? Cinquentinha. Você acha que essa veiarada lá foi chamar Jefté por quê? Eles foram chamar Jefté por quê? Porque tinha um problema para resolver. Interesse. O único cara que nós podemos chamar, que pode nos ajudar, que é um líder, que é capaz de organizar um exército, que é capaz de ir para aquela guerra, é o cara que nós fomos omisso com ele. É o cara que nós fraquejamos, nós fomos falhos com ele. Esse é o cara. Aí os anciãos foram lá. A revistinha não fala isso aí não. Não quer falar mal, né? Esse foi o fato, irmãos. É interessante ler que foram os anciões de Gileade buscar a Jefté, pedir para ele ser chefe deles. Que mudança radical de atitude para com o filho de uma prostituta. Agora eles querem que o filho da prostituta, o vadio, o que não prestava para nada, o que não merecia ter terra no meio deles, o que estava no meio de um povo que não prestava, os ajude contra o inimigo. Versículo 7, versículo 9. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Aí os irmãos, os anciãos, diz para ele. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, viemos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Olha que diferença. Jefté, irmãos, faz uma pergunta para esses homens. E olha que interessante essa pergunta. Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, prestou atenção na pergunta? Em outra palavra, vamos falar um português melhor. Olha, se vocês me aceitarem então, e eu voltar para o meu povo, e eu for lá guerrear contra os filhos de Amon, essa foi a pergunta. E olha que interessante, vírgula. E o Senhor
mos der a mim, ou seja, e o Deus de Israel der a vitória a nós através da minha pessoa, é isso que ele está dizendo. Então, eu vos serei por cabeça? Sabe o que é interessante nisso aqui? O temor de Deus no coração de Jefté. Sabe o que é interessante isso aqui, meus irmãos? Eu não perco esperança. O filho criado como criança, como adolescente, como jovem, não importa onde ele está. O temor está lá. Não é conforto, não é consolo isso não. Isso é o Deus providente. Isso é o Deus que renova as misericórdias. E a misericórdia do Senhor se renova aqui na vida de Jefté, nesse momento. Amém? Ele nunca se esqueceu de Deus. Continuava temente a Deus, mesmo lá no meio daquele tipo de gente. Ele reconheceu que era o Senhor que podia ou não dar a vitória da batalha. Versículo 9, que eu acabei de ler. E o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele faz uma pergunta, até espantado, imagina, né? E o que é a resposta? O Senhor será testemunha entre nós, nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. E olha só como ele realmente reconhecia o poder de Deus. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e o pôs sobre cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor. Ora, isso partiu de Jefté. Essa atitude foi ele que tomou. Ele não pediu para ser cabeça de nada, mas quando ele viu a oportunidade, a primeira coisa que ele colocou foi quem na conversa? Foi Deus. Quando surge uma oportunidade na vida, quem é a primeira coisa que você coloca na conversa? No contrato? No negócio? Deus ou a sua sabedoria humana, carnal, intelectual? Amém? Qual seria a sua reação, meu irmão, meu amigo e eu? Rejeitado pelas pessoas. E agora as mesmas pessoas que nos rejeitam vêm pedir ajuda. Como é que o mundo age aí fora? Bem feito. Vai te lascar. Como é que o cristão tem que agir? Venha cá. Vamos conversar. Foi isso que Jefté fez. Em Mateus 5, 38, 39, Deus nos fala através de Jesus. Olho por olho, dente por dente, mas Jesus fala: não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir a tua face direita, volta-te também a outra. Não é fácil ser crente, né, irmãos? Jefté também nos lembra quem? Jefté nos lembra José do Egito. José disse o seguinte para os irmãos dele: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Irmãos, só Jesus Cristo é capaz de operar no coração de uma pessoa e fazer essa pessoa vencer como Jefté venceu. Jefté venceu os seus complexos de inferioridade, o seu complexo de rejeição pelo próprio pai, pelos meio-irmãos, pela madrasta, pela cidade que ele morava. Jefté conseguiu tirar do seu coração, certamente, um ódio, um rancor que ele tinha, certamente teve. Mas foi o próprio Deus trabalhando no coração e fez isso. No versículo 29, a gente vai ver que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele saiu para vencer os amonitas.
Naquela época, amados, não era como hoje, né? Naquela época, para cada missão, havia o derramar do Espírito de Deus e o chamado para fazer a missão. Ia, fazia, vencia, né? A missão. Hoje nós já estamos com o Santo Espírito em nossas vidas para fazer a missão tão falada, tão estudada e tão debatida ontem aqui, através do seminário que tivemos e que você sabe o porquê de Jesus que chamou para essa missão. Eu quero dizer para você, meu amigo e meu irmão, não importa quem é o seu pai, não importa quem é a sua mãe, não importa quem são os seus irmãos, não importa quem são os seus amigos, e não importa quem é e quem são os seus inimigos. Não importa. Não se preocupe com isso. O que importa é o seu coração perante Deus. Ele sonda os corações dos homens. Vamos voltar lá em Salmo 139? O que diz lá? Vamos ler novamente? Convido você. Salmo 139, de 1 ao 6. Senhor, tu me sondas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe, o Senhor penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pôs as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele conhece o meu, o seu, o nosso coração. Jesus Cristo é o único que pode, faz e opera e muda os nossos corações, as nossas circunstâncias. Jefité também era um líder impulsivo. Aí o autor vai dizer, ele foi influenciado pelas pessoas que ele estava convivendo? Pode ser. Porém, o nosso Deus, ele requer o que de mim, de você e de nós e da sua igreja? Deus requer de nós obediência. Às vezes eu e você abrimos a boca e queremos fazer uma promessa, um voto. Pense o que você quiser. Jesus já condenou isso. Não abramos nossas bocas para prometer nada para ninguém, jurar nada para ninguém, por nada. Não faça isso. Mateus 5, do 33 a 36, está claro isso. Não jureis por nada. Nós não sabemos o segundo adiante de nossa vida. Está nas mãos de Deus. Outra coisa, Romanos 12, versículo 2, nos diz o quê? Tenhamos uma mente renovada do Espírito Santo. Essa é a mente que nós temos que ter. Quando nós temos essa mente, nós temos prudência e vigilância em abrir a boca para falar as coisas que às vezes não devemos falar. Ou seja, vamos aprender com Jefté a não sermos impulsivos naquilo que vamos falar, principalmente concernente às coisas de Deus. Mas, apesar disso, esse homem também era muito sábio. Olha só, lá em Juízes capítulo 12, de 1 ao 7, depois que Jefté foi lá e ganhou a batalha, aí lá vem de novo os efraimitas. Geralmente nas igrejas sempre tem aquelas pessoas que são assim, ó. Se é você, é problema teu, tá? Eu não estou falando que é você. Se a carapuça serviu, serviu porque você quis. Eu não estou falando de ninguém aqui. Eu estou dizendo que sempre tem essas pessoas em todos os lugares. Que não ajuda, não faz nada e atrapalha. Na Bíblia também tem. Esses efraimitas aqui, ó. Quando Gideão ganhou a guerra, volta um pouquinho aí e veja a história de Gideão. Quem foi lá encher o saco de Gideão? Por que você não chamou nós para guerrear? Efraimitas. Igreja do Senhor. Agora Jefté ganha a guerra. Está tudo sob controle. Ele é o líder.
Quem vai lá complicar a situação? Efraimitas. Mas Jefté disse o quê? Mas eu chamei vocês. Vocês foram convidados a participar da vitória. Nem resposta vocês deram. Vamos vir para a igreja agora? Eu não aguento, eu falo mesmo, né? Todos são chamados a participar dos trabalhos da igreja. Tem gente que não vem, não faz, ainda questiona. Mas vocês foram chamados, meus irmãos. Efraimitas. Vamos voltar para a lição? Enfim, é assim a vida, né? E aí, Jefté, um líder sábio, nos ensina a agir com prudência e sabedoria. Tá bom? O que é que ele fez com esse povo? Esse povo, eles tinham um linguajar diferente na pronúncia das palavras. E esse povo, que era irmão de outra tribo, da mesma igreja, mas de outra tribo, levantou uma guerra civil contra eles. Virou uma guerra civil. Morreu 42 mil homens efraiminitas. E para combater literalmente esses efraiminitas, o que Jefté fez? Olha, tivemos uma guerra, ganhamos a guerra, mas são nossos inimigos ainda, apesar de ser irmão. Quando eles atravessarem esse vale aqui, pegue para eles falarem a palavra Shibolete. Como é que está aqui? Aqui, ó. Shibolete. Significa espiga de cereal. Eles não sabiam pronunciar Shibolete com CH. Eles pronunciavam Sibolete com S. Falou Sibolete com S, era inimigo, era morto, era combatido. Ou seja, um líder sábio. Era assim que agia esse homem que foi excomungado, mas que se tornou um líder, mesmo sendo impulsivo, ele tinha sua sabedoria, dada por Deus, obviamente. Quem ensinou ele a ser assim, irmãos? A pergunta que você tem que fazer. Foi Deus. Dons e talentos. E você tem também. Tem? 6 anos ele governou o povo. Vamos concluir? Apesar de um começo nada promissor, sofrendo rejeição na meninice, na juventude, Jefté foi capaz de vencer os traumas e complexos e, na força do Senhor, tornou-se uma pessoa útil à sociedade e ao Senhor. Jesus, Deus, tem o mesmo poder hoje de ajudar você, meu irmão, meu amigo e eu, a vencer os traumas da vida. E ainda tem o mesmo desejo de transformar vidas, como ele fez com a vida de Jefté. Até hoje, Deus, Jesus, escolhe aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância para destruir o que o mundo pensa que é importante. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu não sei qual é o seu complexo de inferioridade. Eu não sei qual é o seu problema subjetivo, pessoal, intelectual que você tem consigo mesmo. Eu não sei quais são os seus problemas familiares. Eu não sei. Eu sei dos meus. Você sabe dos teus. Uma coisa eu sei, que o mesmo Deus que eu sirvo e você serve, somente Ele nos dá a vitória. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, possamos continuar, ó Deus, aprendendo cada vez mais da Tua palavra, através dessa Tua graça, em nos iluminar a mente, em escrever em nós a Tua lei, em usar-nos, ó Deus, onde estivermos, ó Pai, nesta cidade, nesse estado, nesse país e no mundo, para sermos os Seus instrumentos, para nos tornarmos praticantes do que somos, porque nós somos, sim, embaixadores do Senhor aqui nesta terra.
nós somos sim seus filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus de tudo isso. E a tua palavra nos assegura que nós somos mais que vencedores. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que cada um dos meus irmãos que aqui estão, ou mesmo os ausentes, onde estiver o teu povo, que nós possamos estar sempre nesse combate contra os amonitas que nos cercam no nosso trabalho, nos nossos negócios, onde nós estivermos inseridos. Apesar de nós sermos também, ó Pai, julgados por este mundo, acusados, menosprezados que somos por este mundo, como Jefté foi pelos teus, este mundo faz isso conosco, Pai, tu sabes. Mas nós te damos graças por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.